Fala, soldados e soldadas, beleza? Hoje você vai aprender qual é o esquema de aprendizagem que eu faço, como é a revisão que eu faço para poder aprender mais aquilo que eu estou estudando, beleza? Então, bora lá, já curta, compartilhe, comente, deixe os feedbacks do que está achando dos vídeos e para que eu possa estar sempre pesquisando, melhorando e estar estudando mais para trazer mais conhecimento aqui, beleza? Então, bora! Então, beleza. O que você vai aprender é sobre a teoria de Ebbinghaus. E eu descobri essa teoria porque o que acontecia comigo? Eu começava a estudar, eu lia o livro, fazia aula, fazia o curso, estudava a matéria e depois de um tempo eu já não me lembrava mais de nada do que eu tinha estudado. Então eu começava a ler o livro, lia o livro, de repente eu percebi, tá, o que eu aprendi hoje? E eu não me lembrava de mais nada do que eu tinha aprendido. E eu pensei, pô, do que adianta eu estar lendo um livro se eu não estou conseguindo reter, se eu não estou conseguindo mandar ele para minha memória de longo prazo, se eu não estou conseguindo aplicar ele na minha vida? Não vai adiantar de nada eu fazer isso, porque o intuito de ler um livro é eu aplicar na minha vida esse conhecimento. Só que teve um dia que eu descobri a teoria de Ebbinghaus. Eu não me lembro certo como eu descobri, se foi outra pessoa que me passou ou como eu conheci, mas eu tive acesso a essa teoria. Ela fala o seguinte: vamos supor, eu terminei de ler um livro hoje. Nessa teoria dele, ele fala que no momento em que eu paro de estudar, eu já começo a me esquecer desse assunto que eu li nesse mesmo dia. Então eu já começo a esquecer no mesmo momento que eu paro de estudar. E eu pensei, caraca, então é isso aí que eu tenho. E nessa teoria ele defende fazer revisões, realizar revisões. E depois de um mês, nessa mesma teoria, ele fala o seguinte, que depois de um mês, a pessoa, o ser humano, já não se lembra nem de 5% dessa informação que ele leu nesse livro. Isso vai muito daquele método de estudo passivo, né? Mas isso pode ser para outra aula, um outro assunto. Hoje só vou falar da revisão aqui. E nessa revisão, ele criou um esquema de revisão, de periodização, para poder burlar, para poder superar essa curva do esquecimento. E essa curva do esquecimento funciona assim, ó. Eu estudei hoje uma aula, beleza, estudei alguma coisa hoje, estudei uma matéria sobre neurociência, por exemplo. Nesse estudo ele explica que à noite, antes de dormir, eu já tenho que fazer uma revisão sobre esse mesmo assunto. Revisar, pode ser 5, 10 minutos, coisa rápida, dá uma revisada. Isso aí já vai ajudar no sono, porque tem a parte também do sono, que fica para outro vídeo também, sabe? Tem muito conteúdo para passar. Que no sono, quando a gente dorme, aos últimos 15 minutos antes de dormir, o cérebro ele fica ruminando tudo aquilo que aconteceu 15 minutos antes de dormir. Então já dá para unir duas coisas, mas beleza, essa outra parte eu falo outro dia. E nessa teoria ele fala, no mesmo dia que eu estudo, eu devo revisar antes de dormir, eu devo revisar, por exemplo, à noite, esse estudo que eu tive durante o dia. E depois de eu fazer essa revisão, eu vou fazer uma segunda revisão 24 horas depois da primeira revisão. Depois de 7 dias da segunda revisão, eu vou lá e vou revisar esse assunto mais uma vez. O mesmo assunto. Beleza, vou lá e reviso pela terceira vez. 30 dias depois da terceira revisão, desses 7 dias, 30 dias depois da terceira revisão, eu vou lá e fecho a quarta revisão nesse estudo, nesse conhecimento que eu tive. E nessa teoria ele fala que quando eu crio esse tipo de revisão, essas revisões sistemáticas, isso vai fazer com que esse conhecimento vá para a memória de curto para longo prazo. E dessa forma vai fazer com que eu não esqueça mais desse estudo que eu tive. Só que isso é apenas uma coisa, só que nesse tempo todo você não vai ficar só fazendo essas revisões. Você vai continuar estudando outras coisas, né? Por isso que é importante que você faça um planejamento também. Por quê? Você tem que ter o planejamento das revisões, mas nesse tempo todo você não vai ficar sem estudar, você vai continuar estudando, só que outra coisa, uma outra matéria, um outro assunto. Por isso que você tem que colocar no planejamento. E eu coloco no planejamento. Por isso que eu coloco num planejamento, para mim não... só daqui 30 dias que eu vou ler outro livro? É claro que não. Antes de eu fazer todas as revisões de um livro, eu já estou lendo outros no caminho. Eu nunca paro de ler, não posso parar, né, mano? Tem que continuar sempre lendo. Então eu faço essa revisão e coloco no meu planejamento. Amanhã para fazer a revisão de tal livro. Daqui 7 dias eu vou fazer a revisão, mas é de outro livro, por exemplo. E daqui, sei lá, 15 dias tem outra revisão de outro livro. Só que hoje eu já tenho que ler um outro livro
diferente desse da revisão, um livro totalmente diferente. E eu coloco no calendário, na minha agenda das tarefas, para que eu não esqueça e não acaba me confundindo também com essas revisões que eu tenho que fazer. E eu falo tudo isso porque você também é dotado de uma boa memória. Todos nós, seres humanos, somos dotados de uma boa memória. Só que você precisa saber usá-la, porque infelizmente o nosso cérebro, o cérebro humano, não vem com manual de instrução. Ele não vem com manual falando como que a gente deve usar ele. Não, a gente tem que aprender na vida, no dia a dia. A gente vai aprendendo a usar ele de uma maneira mais eficiente. Beleza? Então, seus borrãozinhos, o que vocês podem fazer é você implementar e testar para você também, e você testar para ver se isso funciona para você. Então, vamos supor que você vai assistir uma aula online hoje de manhã cedo. Então, você vai lá, assiste a sua aula normal e no fim do dia você vai lá e faz a primeira revisão dessa aula. Beleza, foi lá, revisou a aula, tal. E não precisa ser muito tempo, pode ser 5, 10 minutos. Você revisa a aula e deu. Vai dormir. Amanhã, no outro dia à noite, você vai lá e revisa essa aula pela segunda vez. Isso vai fazer com que aquele nível de conhecimento, que vamos supor, cair 50% o seu conhecimento de um dia para o outro. E quando você faz essa revisão, já volta para 90% a 100% de novo. Aí 7 dias depois, você vai lá e faz a terceira revisão desse mesmo assunto. Beleza, tal, fez a revisão, beleza. 30 dias depois, você vai lá e faz a quarta revisão desse mesmo assunto. Dessa mesma aula que você teve. Só que você às vezes não precisa voltar na aula que você fez. Por isso que é importante que você vá anotando um caderninho da sabedoria, que você vai anotando o conhecimento que você está pegando no dia a dia. Então você às vezes não precisa revisar a aula, você revisa só o que você anotou, porque você tem que confiar em você também, né? Você tem que confiar na revisão que você tem, naquelas ideias que você anotou. E pode ser rápido, 5, 10 minutos já é o suficiente para você mandar. Em vez de reter uns 5, 10% daquilo, depois de um mês, você ainda vai continuar com 90, 100% desse conteúdo que você leu e que você estudou. E mesmo assim, depois de 30 dias, é importante que de vez em quando você ainda volte para recordar. De vez em quando você volte às partes anteriores, dá uma lida de novo, para manter esse conhecimento sempre aceso aqui no seu cérebro. E dessa forma, vai fazer com que seja muito mais difícil você esquecer esse estudo, essa aula online que você teve. Eu falei aqui o exemplo da aula online para você, mas é qualquer coisa, para concurso do mesmo jeito. Você vai fazer a mesma coisa com concurso público, em alguma matéria que você está estudando, beleza? Aliás, em todas as matérias que você estiver estudando, beleza? Então, essa revisão que eu queria passar para vocês, que eu faço, muito top, estou gostando pra caramba dessa revisão. Eu comecei ela, se não me engano, há uns 30, 40 dias. Conheci recentemente, mas recomendo fortemente fazer ela. E o meu conselho como exercício, coloque isso no seu dia, no seu planejamento, que você vai ver, mano. Você vai ver que a sua revisão, a sua retenção do conteúdo, do conhecimento, da informação vai ser muito maior, mano. Se lembre, nós estamos estudando é para se tornar melhor, para aplicar aquilo na vida, senão não vai adiantar de nada, beleza? Então, deixe os feedbacks que você achou aqui, curta, compartilhe, comente, espalhe para mais pessoas que estão precisando desse conteúdo. Até a próxima e bora!